Olá, meu irmão, minha irmã. A Paróquia São João Batista, com o apoio da Pastoral da Comunicação e da TV Oração, traz até você neste quinto domingo da Quaresma, dia 26 de março de 2023, a reflexão do Evangelho de João, no capítulo 11, versículos de 1 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, e eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, não viverá, ou melhor, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir a este mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o ouviu, caiu de joelhos e diante dele disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele amava.
Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, caracteriza-se este domingo por uma liturgia de ressurreição, em que domina o conceito de Jesus, fonte da vida, capaz de vivificar até os mortos. Dentre as ressurreições operadas por Jesus, importância capital tem a de Lázaro. Quer por ser o ressuscitado um morto de 4 dias, já sepultado, quer porque acompanha os fatos e diálogos que a tornam sinal particular do poder messiânico do Salvador. A resposta de Jesus a quem lhe comunica a doença de Lázaro: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Sua demora em ir a Betânia e, enfim, a surpreendente declaração: Lázaro está morto, e por causa disso me regozijo de não ter estado lá para que creiais. Mostram que o fato era destinado para glorificar Jesus, ressurreição e vida, e ao mesmo tempo a aperfeiçoar a fé entre os que criam nele e ressuscitá-la os que não criam. Sobre esses 2 pontos insiste o mestre no diálogo com Marta. Ela crê, está convicta de que, se Jesus estivesse presente, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus quer levá-la a reconhecer na pessoa dele o Messias, Filho de Deus, vindo para dar a vida eterna aos que nele creem. Por isso declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Crês isto? Eis, meu irmão, minha irmã, onde deve chegar a nossa fé. Crer que o poder de ressuscitar os mortos pertence a Cristo e que Ele, assim como pode servir-se imediatamente desse poder para ressuscitar Lázaro da morte corporal, do mesmo modo, Ele se serve para assegurar a vida eterna a mim e a você, e a todos os que vivem nele pela fé. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Deixo aqui a você, a sua família e os seus afazeres deste dia, a minha bênção, pela intercessão de Nossa Senhora e São João Batista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E convido você agora, após esta reflexão, a meditarmos o salmo deste dia, o salmo que nos leva à compreensão de que Jesus se faz presente na nossa vida com a vida eterna, o salmo 129, que iremos entoar com esta canção. Avante com Maria e São João Batista, sempre. Salmo do dia.
26 de março. No Senhor toda graça e redenção, no Senhor toda graça e redenção, no Senhor toda graça e redenção, no Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção, no Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, em vós temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção, no Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que eu vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção, no Senhor toda graça e redenção. Espere, Israel, pelo Senhor, mais que eu vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção, no Senhor toda graça e redenção, no Senhor toda graça e redenção, no Senhor toda graça e redenção.